Olá, seja bem-vindo ao canal Ednews Libras. Eu sou Ednilson Macedo e este é meu sinal. Na aula de hoje, começaremos a introdução aos classificadores da língua brasileira de sinais, Libras. Certo? Então, o que são classificadores? Muitas pessoas já ouviram falar o que são classificadores, estudiosos de língua de sinais, estudantes que estão iniciando seu curso básico, intermediário, avançado. Normalmente nesses cursos de módulos você aprende os classificadores no nível intermediário da língua de sinais. Mas materiais mais aprofundados para a gente trabalhar, sentimos que temos muita carência para podermos trabalharmos com esses materiais, para trabalharmos com esse conteúdo específico. Temos alguns livros, existe o módulo da Língua Brasileira de Sinais 3, da UFES, que é disponibilizado na internet, e temos outras pesquisas também de módulos que você pode estar pesquisando na internet, que vai achar alguns classificadores. Mas um pouco mais complicado é como estudar, como achar materiais. Realmente nós temos muita dificuldade em achar materiais que especifique, que explique realmente cada classificador de uma forma dinâmica. Então aqui estou me propondo a tentar fazer uma boa aula dinâmica. Perdão se a gente na aula não ficar tão boa assim, mas a gente está tentando fazer um conteúdo diferenciado, ok? Então aqui, o que são classificadores? O classificador é um tipo de morfema utilizado através das configurações de mãos, que podem ser afixado a um morfema lexical ou sinal, para mencionar a classe a que pertence o referente desse sinal, para descrevê-lo quando a forma e o tamanho, ou para descrever a maneira como esse referente se comporta na ação verbal, semântico. Então, para acompanhar a análise dos classificadores, precisamos escolher uma tabela de configurações de mãos, o CM, nós utilizamos CM para dizer configurações de mãos, de um determinado autor. Falando sobre determinado autor, é bom relembrar que na primeira aula de parâmetros da língua de sinais, introdução aos parâmetros, nós vimos que existe 5 autores e 6 tabelas de configurações de mãos na língua de sinais. Então, são 5 autores, mas são 6 tabelas. Significa que um dos autores, que é o Nelson Pimenta, é o professor que eu selecionei, e a tabela de configuração de mão que eu selecionei, ele tem 2 tabelas com 61 e com 62 configurações de mãos. Então, o professor Nelson Pimenta, ele é surdo, e a tabela dele de configuração de mãos, hoje no mundo acadêmico, é o mais aceito. Nas pesquisas nós usamos como referência. Mas existem novas tabelas, outras tabelas, existe a tabela da UFSC, existe a tabela do INES, existe a tabela de Lucinda Ferreira Brito, que foi uma das primeiras, existe a tabela de Tânia Felipe. Então é bom a gente conhecer as diferentes tabelas, organizações de configurações de mãos. A tabela do professor Nelson Pimenta é selecionada pelo fato de ter facilidade da forma de organização. Como é que é feita essa organização? Ele organiza as configurações de mãos e ao lado um número. Então quando você vai olhar na tabela, ou vai selecionar uma determinada tabela, você vai conseguir ir pela numeração e fica muito mais fácil de você identificar qual é a configuração de mão que você precisa ou que você quer utilizar naquele momento para explicar um determinado objeto, uma determinada ação feita naquele classificador. Por isso, selecionamos então a tabela de configuração de mãos do professor Nelson Pimenta. Um dos exemplos que podemos falar sobre a organização da tabela é que quando você vai trabalhar as configurações de mãos dentro dos classificadores, você acaba criando uma outra tabela, uma subtabela nos classificadores que você vai usar. Então são vários classificadores e existem também configurações repetidas que você vai utilizar em várias outras configurações de mãos, em vários classificadores
que você vai poder repetir. Sim, você vai repetir também. Só que de uma forma diferente. Existe uma ação, existe um movimento, existe algo que dá uma mutação, que dá uma diferenciação. Existe também o contexto na qual você está aplicando a sinalização, você está ali sinalizando, você tem um contexto e aí você vai aplicar dentro desse contexto um classificador específico para aquela situação que você está trabalhando, que você está produzindo, ok? Então aqui, normalmente eu selecionei algumas configurações de mãos soltas, sem a numeração, né, que você pode utilizar em determinados contextos. Essas configurações de mãos eu posso trabalhar dentro das outras, dos outros classificadores que tem. A seguir vamos mostrar para vocês a lista de quantos classificadores até o momento foi identificado nesse estudo aqui na língua de sinais. Então, nos tipos de classificadores temos ao total de 12. Então temos o classificador descritivo, o que vai descrever, né? O classificador que especifica, o classificador de parte do corpo, classificador locativo, um classificador semântico, um classificador instrumental, um classificador do corpo, que é diferente de parte do corpo, classificador do plural, classificador de elementos, classificador de nomes e números, classificador de tamanho e forma, e o 12º, que é o classificadores de verbos ou verbo classificadores. Então, dentro de cada classificador existe detalhes a ser estudados, a ser compreendidos dentro da língua de sinais, como é que vai ser utilizado, em que contexto você utiliza esse sinal, esses classificadores dentro de cada um tipo desse daqui. Ou seja, em uma frase você pode utilizar vários classificadores de vários tipos diferentes. Não vai interferir em nada. Você vai usar, na verdade, na língua de sinais, o correto é utilizar o máximo de classificador possível. Ele fica muito claro. Mas, será que você tem esse conhecimento de saber identificar dentro de um classificador, em uma cena, em um vídeo de um surdo fazendo um classificador, será que você consegue descrever qual classificador específico ele está trabalhando na aula, naquele vídeo? Você consegue perceber isso? Eu acredito que a grande maioria das pessoas não conhece por não estar estudando os classificadores de forma bem detalhada. Então, nas próximas aulas vamos introduzir cada um desses classificadores. Cada um desses vai gerar 1 ou 2 aulas, porque o conteúdo dentro deles é bem extensivo, ok? Então eu te vejo na próxima aula. Essa foi a dica do introdutório dos classificadores da língua de sinais. Te vejo na próxima aula então. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar com os amigos que têm interesse em aprender língua de sinais. Eu vou deixar aqui nesse vídeo 2 cards, que é a aula 1 e a aula 2, para aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de assistir o vídeo, ou que entraram agora, ou que estão vendo esse vídeo agora. Então vou deixar o card da aula 1, que é de parâmetros da língua de sinais, a aula 2, que é estrutura da língua de sinais, e essa aqui é a terceira aula, que vamos no introdutório de classificadores. Então, te vejo na próxima aula. Até mais!